seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus, os quais a União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. Hoje, analisaremos o texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Esperança, extraído do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, está conosco a colega Rosemary Figueirassi, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Bem-vinda, Rosemary. Olá, Ieda, é um privilégio estar aqui com você e com os internautas, fazendo parte deste programa Palavras Consoladoras. Para que o público entenda o nosso debate, Rose, eu vou ler o resumo do texto. Se chama Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Este é o texto escrito por Emmanuel. Rose, muitas vezes a aflição é o sinônimo de nossa própria intemperança mental, à frente de abençoadas lições da vida. Como é possível ter esperança em meio a situações conflituosas, como nos diz o texto? É um desafio, Ieda, mas quando estivermos em situações difíceis, é muito importante fazer o melhor que nós pudermos com a nossa paz interior, porque é isso que vai dar em nós o equilíbrio para que nós tenhamos uma visão diferente da mesma situação. Porque muitas vezes, quando nós não estamos em equilíbrio, nós não conseguimos ver outros ângulos, outros primas daquela situação que se apresenta para nós. E isso dificulta, então, a solução para determinados problemas. Porque quando nós estamos em sofrimento, o sentimento, muitas vezes, ele está sujeito à cólera violenta e o raciocínio pode ficar, então, assediado pelo desânimo. Mas todo cristão, nós não deve fraquejar em nenhum momento, justamente em função da fé. Essa fé que você fale, que o Evangelho também, lá no capítulo 19, ele vem nos esclarecer, dizendo que a esperança e a caridade são o resultado da fé, e elas são uma tríade que vai inseparável. E nesse mesmo capítulo, nos diz lá que a fé é a divina inspiração de Deus, que desperta os nobres sentimentos que estão em cada um de nós. E esses nobres sentimentos vão fazer com que o nosso olhar mude e a solução seja mais fácil. E assim as aflições, nós vamos passar elas com muito mais sabedoria, com muito mais leveza e aproveitando a oportunidade ainda assim do ensinamento.
Muito bem, muito bem. Joana de Ângeles nos diz no livro Espírito e Vida, no texto chamado Mensagem da Esperança, que nós não devemos dar tréguas ao mal, mesmo que ele seja partícula ínfima a cegar a visão do nosso espírito. Combatemos, diz Joana, sem lhes dar alimentos mentais. O que isso tem a ver com a esperança, Rose? Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele já veio ao nosso auxílio falando sobre isso. Quando devemos usar, como ele mesmo fala, o capacete da esperança. E o benfeitor Emmanuel comenta esse versículo no capítulo 94 da obra Fonte Viva, dizendo que o capacete é a defesa da cabeça, que a vida situa a sede da manifestação do pensamento. Então, quando nós percebemos que nós estamos com o pensamento um pouco perturbado, ou com o pensamento muito repetitivo, nós podemos utilizar esse capacete, que pode ser também a prece. Buscar uma leitura edificante, buscar uma leitura do Evangelho, que vai fazer com que esse pensamento ele mude. E assim, então, é uma forma de nós utilizarmos esse capacete da esperança. E ele diz também que é uma indumentária da nossa luta, né? A nossa luta diária, o nosso esforço, e ele é um instrumento que nos defende. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal. Todo cristão que já entendeu, que já leu um pouco do Evangelho, ele já compreendeu que nós devemos, então, nunca dar muita voz e muita ênfase ao mal, e sim sempre ver o lado bom da situação. Então, ele diz ainda que dispõe de muito tempo para cogitar a si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Então, veja bem que mesmo Jesus também trabalha a todo instante, que nós devemos, então, preservar, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Vamos ver um exemplo muito prático disso. Todo o agricultor, ele sempre, quando lança a semente à terra, ele tem a esperança que ele vai colher o fruto. Mas ele não permanece somente naquela esperança sentado. Ele sabe que ele deve adubar, e fazer uma boa irrigação do solo, para que assim ele vai conseguir colher, então, esse bom fruto da semente que ele plantou. Todo cristão, ele é operante, ele é ativo, e é assim que nós devemos ser, então, porque aí nós vamos colher esse fruto através desse capacete da esperança que Emmanuel e que Paulo de Tarso já nos esclareceram e vieram, então, ao nosso auxílio. Todo cristão deve ter o capacete da esperança. Que lindo, Rose, o capacete da esperança. Nós temos uma outra pergunta sobre o texto. O benfeitor Emmanuel nos diz, nesse texto, que imensas têm sido as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Tu pode acrescentar algo dessa mensagem àquele que está em aflição, principalmente durante agora a pandemia? Nós somos muito bem-aventurados com todos os esforços que a espiritualidade traz para nós. E Emmanuel também, ele já nos fala também lá na obra Palavras de Vida Eterna, no capítulo 79, que é tão oportuno para o momento que nós estamos vivendo hoje. E ele diz assim, numa frase: moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora diante de cada um de nós. Aflição e convulsão, contudo, tranquiliza a vida em torno quando puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. E todos nós
que temos essa fé em Deus, que sabe que Deus é nosso Pai e Ele ama todos nós, e sabe que nós não estamos abandonados. E nós temos então que saber também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 19, o mal e o remédio, Santo Agostinho também já veio nos esclarecer que o melhor remédio para o sofrimento é a fé. E lembrando aqui que a fé é a mãe da esperança e a fé é a nossa fidelidade às leis divinas. É por isso que quando nós utilizamos essa fé, observando as leis divinas, Deus vem ao nosso encontro, porque nós estamos indo ao encontro desse Pai, porque nós entendemos, porque Kardec, na questão 621, quando ele pediu onde é que está escrita a lei de Deus, e eles respondem que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando nós cumprimos essa lei, nós estamos, então, favorecidos com esse Pai que nos busca a todo instante, porque Ele está em toda parte. Então, aquele que crê é forte, aquele que duvida por um segundo de sua eficácia, é visitado pela angústia e aflição. Cristo falou que com a fé podemos remover montanhas. Eu digo que aquele que sofre e tem a fé como sustentação será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Por causa que esse Pai, então amoroso e bom, ama todos os seus filhos e está conosco quando nós estamos com Ele também. Que lindo, Rose. É muito interessante esse texto sobre a esperança. E nós, então, estamos no finalzinho já do nosso encontro. Nós agradecemos a Rose por colaborar conosco, essa valiosa colaboração. Hoje nós refletimos sobre a esperança e vimos que nem todos têm fé, mas todos nós temos a força da esperança, porque ela vem de Deus, como um socorro para o nosso futuro, como a Rosemary falou agora. Então, nos despedimos, desejando as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações, em todos os lares. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. E, se você gostou, curta, comente e compartilhe.